10 pessoas que morreram após contato com alienígenas. Em 17 de agosto de 1966, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana partiram da cidade onde residiam, Campos de Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, dizendo às respectivas esposas que iam para São Paulo comprar material de trabalho. Então eles pararam no bar, onde tempos depois, a garçonete que os atendeu disse que eles estavam muito nervosos e olhavam para o relógio constantemente. Do bar, seguiram direto para o local onde tempos depois foram encontrados mortos. As testemunhas afirmam que os 2 homens chegaram ao local da morte em um jipe, acompanhados por outros 2 homens que nunca mais foram vistos. Próximo dali, uma mulher e seus filhos chamaram a polícia local, alegando terem visto um objeto voador pairando sobre o morro, no momento exato em que os investigadores acreditavam que os 2 homens morreram. Nenhum ferimento aparente foi encontrado na autópsia. No dia 4 de agosto de 2002, Todd Sis, de 39 anos, deixou sua residência rural na Pensilvânia e dirigiu cerca de 2 milhas para sua propriedade familiar, localizado perto do topo do Monte Montour. Só que ele não voltou para casa como de costume, então seu filho, preocupado, saiu para procurá-lo. Ele encontrou apenas o veículo de seu pai, e ainda mais estranho, as roupas dele estavam todas dobradas em cima do carro. Foi feita uma busca de 2 dias, até que Todd foi encontrado no meio de uma mata alta, já em estado de decomposição. Naquele dia, a polícia teve várias queixas da população que alegaram terem visto um objeto voador cor de prata perto da montanha. Algumas testemunhas ainda alegaram que um eixo de luz pareceu vir do orifício da nave, apontando exatamente onde o carro de Todd foi encontrado. Em julho de 1969, em Anolaima, Colômbia, Arcésio Bermúdez escuta os gritos de seus filhos que vinham do lado de fora de sua casa, onde eles estavam brincando. Já do lado de fora, Arcésio se depara com um enorme objeto brilhante pairando em seu quintal. O objeto brilhante voltou para o topo de uma encosta, onde as crianças relataram ter visto pela primeira vez. Arcésio então foi até o local para investigar, e um tempo depois voltou pálido, com um olhar petrificado. Ele afirmou ter visto uma criatura em uma cúpula de vidro no topo do tal objeto. Então, acendeu sua lanterna, o que fez com que o objeto acendesse algumas luzes brilhantes e decolasse. Menos de 48 horas depois, Arcésio começou a se queixar de constantes náuseas, e sua pele estava coberta de estranhas manchas azuis. Uma semana depois, misteriosamente ele morreu. Sua morte foi atribuída a uma gastroenterite que adquiriu de repente. Na pequena vila de Aracariguama, no Brasil, em março de 1946, João Prestes Filho entrou dentro de casa desesperado e em estado de choque. Assustado, ele contou que ele estava voltando da pescaria quando notou uma nave estranha voando em cima dele. De repente, o objeto disparou um feixe de luz que o atingiu na perna. Algumas horas depois, João caiu bastante doente, e a carne e ossos estavam expostos pela ferida de sua perna, como se tivesse sido fervida em água fervente. Quando chegou ao hospital, já era tarde demais. João já estava morto. A causa de sua morte permanece um mistério. Em agosto de 1962, em Diamantina, os 3 filhos de Rivalino Mafra da Silva foram despertados pelo som de passos bem pesados do lado de fora de sua casa. Quando eles se arrastaram até a janela para investigar, viram sombras estranhas e humanas flutuando em direção à sua propriedade. À medida que essas formas de sombra abriam caminho até sua casa, um dos meninos notou que junto haviam 2 estranhas bolas negras flutuando a vários metros fora do chão. Então, rapidamente resolveram chamar seu pai. Rivalino, assustado, foi ver o que era. Ele viu que as misteriosas esferas flutuantes de repente se fundiram em uma só, e uma estranha fumaça amarela pareceu escapar do globo flutuante. Esta névoa amarela se envolveu em torno de Rivalino, e ele, aparentemente, foi consumido por ela. Em um instante, as bolas, as formas de sombra e Rivalino desapareceram completamente. Um corpo de um homem não identificado foi descoberto no reservatório de Guarapiranga, no Brasil, em 1988. Embora os testes indicassem que ele estava morto há pelo menos 48 horas, possivelmente ele já estava há mais tempo, porém não havia sinais de decomposição. As orelhas, os olhos e a língua do homem haviam sido cuidadosamente removidos e seu corpo estava completamente sem sangue. Ele também tinha vários cortes, mas cortes precisos, e sua pele foi retirada do seu corpo. Seus genitais também haviam sido removidos.
A população de toda a área ao redor da cidade de Panorama, no Brasil, ficou aterrorizada em outubro de 1981 por causa de um estranho objeto voador, apelidado de chupa-cabra pelos moradores locais. A nave que Abel Boro e seu amigo Rivamar Ferreira testemunharam foram circulares e giraram dentro de si, apresentando luzes brilhantes, o suficiente para fazer a noite parecer meio-dia. O objeto girando começou a descer sobre Abel, e algo brilhante e cintilante envolveu seu corpo. Rivamar correu para a casa de Abel para pedir ajuda. Quando ele voltou com a família e ajudantes, Abel já estava morto, e seu corpo completamente branco e sem uma gota de sangue. Em novembro de 1953, os ufólogos Carl Hurat e Wilbur Wilson decolaram em um avião alugado do aeroporto Gardena Country, na Califórnia, em um dia ensolarado e brilhante. Sua missão, de acordo com seus registros, era voar para uma parte remota do deserto do estado e encontrar os extraterrestres que os haviam contactado por telepatia. Se os dois homens encontraram ou não com os ETs, permanece um mistério, mas existem muitas teorias em volta disso. O fato é que nem os ufólogos e nem o avião que estavam usando foram vistos novamente. Nenhuma evidência, nem mesmo um pedaço dos destroços puderam sugerir um acidente de avião. Curiosamente, nos meses em que antecederam o desaparecimento dos ufólogos, o FBI estava particularmente interessado no caso. Talvez seja por causa das alegações de Cal de que ele teria inventado o dispositivo que poderia fazer qualquer avião militar cair do céu. Provavelmente, esse é um dos casos mais estranhos de uma morte resultante de um suposto encontro com o OVNI. O caso ocorreu em março de 1956, quando o sargento Jonathan Lovett e o major William Cunningham estavam em uma missão de busca e recuperação de detritos após um teste de mísseis no Novo México. Cunningham afirmou que Lovett tinha ido investigar uma pequena duna de areia quando de repente começou a gritar. Cunningham dirigiu-se para a duna e viu um disco de prata pairando sobre ele. Ainda mais bizarro, um objeto como uma cobra enorme estava pendurado fora do disco, embrulhado em torno de Lovett, puxando para bordo. Muitos acreditavam que Cunningham tinha simplesmente assassinado Lovett e depois inventado a história selvagem, até que seu corpo foi descoberto 3 dias depois. Haviam muitas mutilações terríveis no corpo, seus olhos e língua tinham sido removidos e seu corpo estava completamente drenado de sangue.